Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Um episódio hoje muito especial. Vamos falar de Bolsa de Valores. O que está acontecendo com a Bolsa? Quais ações estão baratas? Tem 2 convidados aqui hoje, mais do que experientes, e nós vamos conversar tudo sobre Bolsa de Valores. Adiantando que vocês estão vendo, a Carolzinha não está presente aqui hoje. Ela teve uma indisposição. Vamos mandar energias positivas aí para Carol. Conto com você também aí, né? Aperta o joinha, já deixa o joinha aqui apertado para deixar a Carolzinha feliz também. E se de alguma forma nós agregamos para você algum conhecimento nesse tempo, tá certo? Deixa apertado o botãozinho de curtir que ajuda muito. Aliás, já escreve aqui embaixo de qual cidade vocês estão falando, porque é muito importante a gente entender de onde que é o nosso público, tá legal? E vamos receber hoje aqui o Renato Breia e o Bruce da Nord Research, que são parceiros nossos há muito tempo. Já estiveram aqui com a gente, sempre é sucesso. Obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado a você. Energias positivas aí pra Carol, melhoras. Melhoras pra Carol. Beijo aí, Carol. Se cuida, hein? Na próxima ela tá aqui. Bom, não tem pessoas melhores aqui pra gente conversar sobre Bolsa de Valores. Aliás, quero saber dos dois. Né? A Bolsa de Valores, desde março, entre março e julho, teve uma alta significativa. Vamos falar 25%. Em agosto, a gente viu alguns pregões, 11, 12 pregões de quedas consecutivas. 13, né, no final? 13? Foram 13, né? 13 Foram 13. Justamente 13. de Lula. Aí um subiu e aí um caiu de novo. Cara, mas e o que aconteceu? Por que a gente teve essa alta aí, 25%, agora a gente teve uma correção? O que tá acontecendo e o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Não, legal. Vou começar. O Bruce acho que pode falar de casos específicos que ele é o mais especialista. Eu vou falar de forma mais macro, né? Eu acho que o que aconteceu foi que alguns riscos do Brasil acabaram sendo dissipados, vamos dizer assim, né? Então, assim, a Bolsa Brasileira está muito, muito barata durante muito tempo, né? É a bolsa mais barata. Tava negociando aí, sei lá, 6 vezes lucro, que é um negócio que, assim, você não vê a Bolsa Brasileira nunca negociar 6 vezes lucro. Pouquíssimas vezes isso aconteceu. Então, a Bolsa estava muito barata. Você praticamente tinha um fluxo vendedor muito grande de todos os institucionais. Você pega os números de quanto do dinheiro saiu da Bolsa e foi para aqueles ativos de renda fixa, né? O CDB, LCA, LCI, assim, é um número bizarro, assim. Foram tipo mais 400 bilhões de reais, né? Falaram em R$1 trilhão. É muita grana, muita grana. É muita grana. E só eu digo nesses meses, né? Então, assim, a Bolsa tava muito largada, né? Muito, muito largada. E assim, acho que alguns riscos começaram a ser dissipados, né? Primeiro, um risco que é um risco fiscal, acho que foi dissipado aí, que é uma história do arcabouço, que não é um arcabouço que a gente gosta, que a gente acha que é um arcabouço que é um calabouço, que a gente vai descobrir isso mais lá na frente. Mas pelo menos não é aquela história do começo do ano que o Lula falava que investimento não é gasto, que teto de gastos não serve para nada, etc e tal, que ia usar o BNDES, que ia usar o Banco do Brasil. Então, assim, tirou um pouco esse risco extremo, né? E eu acho que a questão também dos juros, né? Como tirou esse risco, a questão dos juros, o juro chegou a bater lá, o juro futuro de 10 anos, né? Chegou a bater 13%, depois esse juro saiu de 13 para 10. E é muito legal pro pessoal que quer tentar entender como é que funciona o negócio de bolsa, é assim, se você tem um juro de 13, de 10 anos, né, que é mais ou menos a duration da bolsa que a gente fala, né? Se ele sair de 13 para 10, são 3% em 10 anos, é quase 30%, né, de prêmio, de custo de oportunidade que você traz para valor presente. Então, assim, basicamente, quando o juro sai de 13 e vai para 10, quer dizer que a bolsa deveria pelo menos subir 30%, né? Porque o custo de oportunidade, né, reduziu drasticamente. Então, assim, dizendo de uma forma assim, bem curta, assim, acho que foram principalmente esses pontos. E acho que o Bruce pode também contar um pouco da questão das empresas da Bolsa, especificamente, que ajudaram nessa alta, né? Que Petro, Banco do Brasil, que foram as empresas que acabaram contribuindo mais para essa alta ao longo do tempo, né? Boa, eu estava até discutindo com um cliente nosso lá do Clube Nord. Ele falou, cara, acho que você tá otimista demais. Eu falei, putz, eu não tô otimista, né? Mas se o juro cair, a bolsa vai subir, porque o juro tá alto demais. É o maior juro do mundo, o maior juro real do mundo e tudo mais. E a nossa bolsa tá barata demais, tá no menor múltiplo da história, tá muito barata em relação ao próprio Brasil dos últimos 15 anos e tá muito barata em relação a qualquer outra bolsa do mundo. Então, assim, a bolsa não tá subindo porque o pessoal tá vendo, tá surgindo um otimismo. Não, zero otimismo. A bolsa tá subindo porque ela tá sendo empurrada para cima pelo juro caindo. É tipo assim, cara, não dá para negociar a um múltiplo menor, né? Não dá para cair mais. Então ela subiu um pouco.
Esse negócio é interessante, né? No primeiro semestre, Petrobras e Banco do Brasil subiram bem, até porque o mercado estava muito pessimista com o governo também atrapalhando, digamos assim, a lucratividade das duas empresas. E aí, quando o Congresso começou a segurar, o mercado falou, cara, então o governo não vai conseguir, digamos, atrapalhar tanto a Petrobras e Banco do Brasil, e as ações subiram forte, né? Foi até a Petrobras subiu 50%, sei lá, no primeiro semestre, um negócio assim. Então, assim, putz, muito otimismo, a bolsa tá subindo e tal. Tem muita gente achando, não, a bolsa subiu muito, tá cara, 120 mil pontos. Falou, cara, não, porque os resultados das empresas subiram também, né? Então a bolsa, na verdade, ainda tá muito barata e assim, tem zero otimismo no resultado da bolsa, né? Nos múltiplos que a bolsa negocia hoje. Assim, é importante lembrar, né, que o mercado ele oscila entre dois extremos. Às vezes fica muito, muito otimista e às vezes fica muito, muito pessimista. Então, quando você vê que tá todo mundo falando mal, que assim, que o Brasil vai quebrar, que o governo vai ser irresponsável, que o Congresso não vai ser forte o suficiente para aguentar a pressão do governo, que o Banco Central do Brasil vai ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Assim, você começa a fazer escrever no livrinho, assim, hoje, você escreve hoje no livrinho quais são as principais headlines, né? E você pega 4 meses atrás quais eram as principais headlines e compara, você fala assim, putz, aqui tinha um pessimismo extremo. Então, se os preços estão muito bons, é justamente nesse momento que você tem que tomar uma decisão de comprar, né? Exatamente. Quando você tem só notícia boa no jornal, né? Quando você entra sei lá, vai cortar o cabelo, o cara te fala assim, pô, você investe na bolsa? Eu também tô pensando. Quando você vai... O taxista bolsa, também né? fala... assim, quando todo Uber mundo tá agora. falando, e quando tá no Jornal Nacional, o cara falando, olha, a Bolsa Brasileira e tal, aí assim, provavelmente a gente já tá perto demais de vender do que de comprar, né? Acho que Agora a bolsa, vamos falar, tá num PL hoje de 8, se eu não me engano, né? Por aí, 7 Sendo que a média histórica é 10. Isso, Se a gente só voltar para 10, a gente já teria uma boa valorização. isso. Tem aí analistas e algumas pessoas no mercado falando em bolsa a 180 mil pontos. Vocês também confiam nisso para 2023, 2024? Não. Qual que é a opinião de vocês? Você acha que a gente ainda vai lateralizar um tempo? A média histórica é mais de 8, né? Uns 15. Então, se você pegar, se a bolsa tá 7 hoje, 8 mais ou menos lucros, se ela começar a negociar 15 vezes lucros, ela precisa dobrar. Então tá 120 mil pontos, 200 mil pontos, alguma coisa por aí, seria normal, entre aspas, normal, né? Com o juro caindo, sem o governo gastando demais, sem uma crise lá fora, eu acho que é plausível, sim. Assim, obviamente não vai subir amanhã, porque não tem ninguém otimista na bolsa, né? E falta fluxo, tá todo mundo preso nas LCAs, LCIs, nos títulos incentivados, R$1 trilhão lá. Mas uma hora volta, isso vai voltando devagar, então assim, não é um absurdo pensar na bolsa em 180, 150, 180, 200 mil pontos. E os gringos também tiraram bastante dinheiro daqui, né? Entraram pesado aqui em março, abril, maio. E agora parece que eles tiraram aí, realizaram o lucro, né, Renato? É que assim, o gringo, ele tenta entrar no Brasil, qualquer coisinha que ele manda de dinheiro, que pra eles é nada, né, movimenta muita coisa, assim. Se você for olhar, o gringo investiu 70 bi de real, sei lá, quanto foi esse ano? Uns 70 bi, mais ou menos? Deve ser Não isso. sei de cabeça. Mas Eu não lembro. eu posso ver aqui depois, mas 70 bi, assim, pra eles, assim, não é nada, né? A nada. Apple vale mais que a bolsa inteira brasileira, né? Não, Absurdo. vale 3 vezes Só mais. volta troco Só ainda. Apple, né? Só Apple. A bolsa brasileira vale $1 trilhão, eu acho. E a Apple já tá valendo $3 trilhões, né? Então, é muita coisa. Assim, o gringo, ele tá subalocado em Brasil há muito tempo. Se ele quer voltar só um pouquinho, ele tem lá do portfólio do mundo, tem 0,30% do Brasil. Se ele falar assim, pô, acho que eu vou comprar um pouquinho de Brasil, eu vou pra 0,40. Aí, assim, entra uma tonelada de dinheiro e, assim, é por isso... Fluxo infinito pra fluxo gente, infinito, né? Só que, se você for olhar historicamente, o Brasil, nos últimos 10 anos, vem cada ano que passa perdendo participação na carteira de investimentos do investidor global. Quando você olha imagina assim, você olha a carteira de todo mundo no mundo. O Brasil acho que chegou a ser 3%, hoje deve ser 0,5%. Assim. Então a gente vem perdendo participação na carteira do investidor global ao longo de vários Por que isso, anos. Renato, você diria? Porque assim, a Bolsa Brasileira não se desenvolveu na velocidade que várias outras bolsas do mundo se desenvolveram. Se você for olhar para a Bolsa hoje no Brasil, 500 empresas é muito pouco. Nos Estados Unidos é o quê? 8 mil, por aí, empresas listadas? mais. Então, assim, a Bolsa Brasileira, até por conta do juro alto, muitas empresas também, quando
você tá num extremo bull market, os bancos estão loucos para enfiar qualquer coisa na bolsa, porque dá uma comissão muito alta. E aí entra um monte de coisa que depois vira pó. Entendeu? Como aconteceu agora, né, nesse último ciclo, 2021, 20 e tal. Então, assim, quando você tá num momento de euforia, né, o mercado aceita tudo. E aí entra um monte de empresa na bolsa que não deveria entrar, né? E eu acho que o problema é esse do Brasil. Como os nossos ciclos são muito recorrentes, ora a gente tá muito pessimista, ora a gente tá muito otimista. Nos mercados mais desenvolvidos, os ciclos são mais longos, né? A gente teve juro cadente nos países desenvolvidos durante 20 anos. Então ele faz assim, ó, ele sai lá de 8, vai para 5, sobe um pouquinho, mas assim, é juro cadente e um juro... um juro baixo, isso, exatamente. Aqui no Brasil, assim, saiu de 17, foi para 12, né? Depois voltou para 13, depois foi para 6, aí depois voltou para 14. Chegou a 2, né? Aí chegou a 2, agora tá 14 de novo. Então, assim, cara, assim, os negócios, tipo... E aí, tem uma coisa boa e uma coisa ruim disso. Coisa boa é que, assim, as empresas que estão na Bolsa do Brasil são, tipo, heróis, assim, porque para sobreviver esses negócios, assim, tipo, o empresário no Brasil é o melhor empresário do mundo, né? Porque... Exatamente. Mas, de fato, a Bolsa Brasileira, ela não reflete muito o que ela poderia ser. Né? Tem muita empresa boa que poderia estar listada e não está hoje. Né? Quais, por exemplo? Vocês têm algumas empresas aí que vocês acreditam que, poxa, essa daqui deveria estar... Não, eu digo assim, vou dar um exemplo. Tem muita empresa boa, né? Mas o agro... Tinha uma varejista de Santa Catarina lá. A Van, por exemplo. A Van chegou a bela pensar, empresa. né? Eu lembro, o Luciano Heng, ele até veio aqui, a gente entrevistou ele, e ele comunicou, né? Que eles tinham desistido pelo momento do Brasil. Que ele achava que não era o momento, a Bolsa vinha passando dificuldades, mas que ele tinha, sim, a ideia de ir pra Bolsa. Agora, o problema é aquele valuation, né, cara? Às vezes os caras superestimam o valuation. Eu lembro que tinham falado em números exorbitantes. Aí é claro mas que eles tinham um crescimento bom, assim, a longo prazo. Olhando o que entrou na Bolsa, que entrou caro também, uma Van seria caro, mas seria um negócio muito melhor, né? Muito mais sólido a longo prazo. E falando em China, hein, pessoal? A gente tá vendo que a China tá passando por uma dificuldade grande, principalmente no mercado imobiliário. Vocês acreditam que a China, de certa forma, tá influenciando na Bolsa aqui no Brasil? E o que pode acontecer? O que vai acontecer com a China aí nos próximos anos? Eu acho que tá o mundo inteiro, né? Principalmente commodities, né? Assim, você fala em commodity, a China... com certeza as commodities estão muito mais baratas, né? A Vale, principalmente, é super afetada pelo crescimento chinês. Mas, assim, não é a primeira bolha imobiliária da história da China, né? Eles já tiveram várias. Eu acho que o grande problema da China agora é que o Xi Jinping, lá, o primeiro-ministro, presidente, mestre, sei lá, líder supremo da China... Pai Mei. Eu acho que ele tá tentando lidar com... ou ter muitas guerras ao mesmo tempo. Eles estão se alinhando com a Rússia contra os Estados Unidos, que é o grande, digamos, importador de produto chinês. Então, assim, ele perde um pouco na exportação. Ele tá querendo prender os bilionários que, tipo, mostram muito dinheiro e tal, e ele não quer, digamos, socializar um pouco esses bilhões aí dos caras. Então, o do Alibaba foi preso, né? Sumiu um tempo, eles somem, né? Somem, cara. Some e aparece 2 meses depois. E aí teve um outro que sumiu também agora, que eu vou esquecer quem é. Então, assim, isso também tira um pouco do empreendedor a falar, cara, entendeu? Vou tirar meu dinheiro da China, né? Sei lá, vai que o Xi Jinping resolve empreender também. E tem a bolha imobiliária, então talvez ele tenha muita coisa para resolver ao mesmo tempo, então não sei. Mas a burocracia da China é competente, né? Eles já passaram por vários momentos de dificuldades e conseguiram vencer. E eu acho que a estrutura política também depende do desenvolvimento econômico, né? Porque se a China para de crescer, aí os caras vão começar a se revoltar contra, putz, mas aí eu não posso nem usar o Facebook, entendeu? E o país não cresce, então vamos derrubar o Xi Jinping. Então eu acho que é meio perigoso, assim, acho que eles entendem isso também. Perigoso a China, tanto a Rússia, né? Que nos últimos dias aí a gente viu que aquele líder do grupo Wagner também sumiram com ele, né? O avião caiu, enfim... Não sei ao certo o que aconteceu. Eu acho que ele tá vivinho da Silva. Já ele aparece em Copacabana, numa balada aí, certeza. Vai morar no Brasil. E falando mas tem que ter uma relação boa até desse negócio que você falou sobre a Bolsa Brasileira, né? Assim, os países emergentes que eram potenciais investíveis para carteiras globais, né? Se você for olhar quais os emergentes que eram concorrentes do Brasil há 5 anos atrás, era a Turquia, que implodiu, né? Então ninguém vai lá investir na Turquia. Era a Rússia, né? Uma boa opção também de investimento em emergente. Também um país que está em guerra. Não dá. Né?
O Chile, um país muito pequeno, né? O México, sim, aí sim, um país que está indo bem e tal, tá fazendo um bom trabalho e tal. Então o Brasil acabou virando uma opção, assim, do patinho menos feio, quando o cara fala assim, o mundo não vai entrar numa recessão profunda, a gente vai entrar, eventualmente, daqui a alguns anos, em um ciclo de melhora para a Bolsa, etc. Eu preciso investir em emergentes, aí o Brasil acabou virando uma opção. Eu acho que também foi isso um pouco desse fluxo gringo que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, né? Então, o pessoal meio que lá fora já conhece o Lula, não tem a noção que a gente tem do que o PT faz, etc. aqui. Então o cara fala, puta, o Lula já é a terceira vez do Lula, eu conheço o Lula 1 e 2, não foi nada de grave, assim, deve ter sido preso por algum motivo que eu não sei o que é. Preso político, né? Preso político, mas, enfim, quando eu investi no Brasil em 2002, do Lula 1 e 2, eu até ganhei muito dinheiro, né? Então acho que virou um pouco essa história pro gringo, né? A gente via muito essa narrativa lá em janeiro, fevereiro e março, de tipo, o gringo tá achando que não é tão ruim quanto o brasileiro tá. Mas foi muito louco esse ciclo, cara, assim, a bolsa subiu muito forte com o Lula pragmático, depois caiu muito forte do Lula, falou assim, cara, esse cara é o Lula terrorista, e depois subiu muito forte do tipo, o Lula não vai ser o terrorista, né, o maluco, mas ele vai ser ruim, mas assim, se ele só for ruim, tá bom. Então assim, vamos comprar. O ruim pro Brasil a gente tá acostumado, né? Agora, puxando o gatilho da China, Vale, que o Bruce citou, é uma empresa que tá barata, na opinião de vocês? Vale a pena entrar agora? Quais são as perspectivas aí da Nord, do Bruce e do Breia pra Vale? A Vale tá barata, com certeza. O grande problema é que a Vale depende do minério de ferro, né? Ela não tem Basicamente, o preço das ações, o resultado da empresa a longo prazo depende do preço do minério de ferro. Ela tem um ganho em cima do minério, mas o minério vai subir, o minério vai cair. Tipo, a China vai continuar investindo em infraestrutura, o que ela investiu nos últimos 10, 20, 30 anos. Eu acho que o investimento em infraestrutura deles vai ser menor, porque eles não precisam mais de tanta infra. Então pode ser que isso leve a um preço do minério de ferro menor pensando a longo prazo. Aí, putz, mas quer dizer que o minério não vai recuperar? Eu não sei, entendeu? Eu acho muito difícil fazer essa aposta, né? Fazer essa análise. Tem coisa muito mais fácil na bolsa que, tipo, não depende de uma commodity, ou não depende do minério de ferro, ou não depende de algum fator externo, que também tá muito barata, que eu acho que vale mais a pena. Aliás, quero entrar nesse assunto com vocês. Se vocês puderem citar pelo menos um case aí de cada, que vocês acreditam que tá barato, que tá bacana pra investir nesse momento. Só para o Bruce vai falar de vários aqui. Assim, o que o Bruce quer dizer é o seguinte: às vezes uma empresa ela pode ser dependente de commodity. E, óbvio, todas as empresas que vendem commodities vão ser dependentes do preço da commodity. Só que se ela é capaz de crescer sua produção 10, 20% ao ano, né, ela está aumentando a capacidade do faturamento. Mas quando você tem um mercado quase que já está penetrado, ela basicamente vai crescer, né, as suas receitas baseados muito mais dependente do preço preço daquela commodity do que, né, do crescimento da receita. E a Vale ela não cresce, né, a quantidade vendida já há muito tempo, porque ela cresce muito pouco, né? Então por isso que você vai comprar um negócio que é barato, que vai continuar barato, e é isso, né? Mas o Bruce pode citar aí quais os casos que a gente mais gosta. Tem um exemplo legal disso que você explicou agora. Por exemplo, Petrobras depende do petróleo, porque ela não tem grandes crescimentos do volume de produção de petróleo dela. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da Petrobras caiu 30%, mais ou menos, entre esse ano e o ano passado. A PetroRio não, a PetroRio também é uma exportadora de petróleo e tal, ela opera campos maduros, mas a produção dela cresceu 100%. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da PetroRio subiu 30%. Então, assim, ela depende do petróleo? Depende, mas ela tem um crescimento tão grande da produção que o mesmo petróleo caindo, ela consegue um crescimento do resultado. Mas tá barato ainda, Prio, você acha? Porque Tá subiu bem muito. barato. Desde que vocês colocaram na carteira da Nord, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes, aí depende do dia, né? Muita Caiu um pouquinho coisa. agora, 16 vezes, vai. Vocês acham que ela ainda tem a tendência de... Porque foi o que você falou, ela pode continuar investindo em outros campos. Qual que é a opinião de vocês? O resultado dela subiu 20 vezes. Então, assim, ela subiu porque o resultado subiu. Então, se você olhar preço, lucro e EBITDA, tá um pouco acima, digamos, do normal, mas não tá nada absurdo. E o resultado dela vem dobrando, né? A produção dela vem dobrando do ano passado para cá. Ela passou o primeiro semestre com o imposto sobre exportação de petróleo, né? Que baixou o resultado dela. Mesmo assim, ela conseguiu um crescimento. E agora, no segundo semestre, não tem mais o imposto de exportação, né? Acabou. A medida provisória expirou. Então, não existe mais. Então, o resultado dela vem muito superior ao que veio no primeiro semestre. E o mercado está colocando um pouquinho disso no preço.
Mas se você olhar o tamanho, ela provavelmente vai dobrar o EBITDA, dobrar o lucro nos próximos 2 tris. Então, se você olhar um pouquinho desse resultado, antecipar um pouquinho desse resultado, ela continua bem barata. Então, se você olhar entre PetroRio e Petrobras, ainda PetroRio. segue olhando para PetroRio. E ainda não tem o governo como sócio atrapalhando a sua vida, né? Faz sentido. Subsidiando combustível e tudo mais. Tem algum outro case que vocês possam citar pra gente aí como O Bruce algo interessante que tá com preço legal? O Bruce falou que talvez tenha achado, assim, só para o pessoal entender, PetroRio é um case que o Bruce recomendou há quantos anos atrás? Fevereiro de 2019. 2019, são 4 Tava anos. na baixa anos ali, e né? meio, né? Eu lembro, eu comprei em 2019 um pouco à frente. E multiplicou aí por 16 vezes, então é o caso que, assim, de maior sucesso da Nord, né? Não, até quando a gente recomendou, ela tinha acabado de comprar o campo de Frade, né? Que é o campo que mais produz para eles hoje. E a ação já tinha subido 100%. Aí quando eu recomendei, muita gente, nossa, mas acabou de subir 100%, tá caro e tal. Eu falei, cara, mas você não tá entendendo o tamanho da produção que eles vão conseguir ter, né? Eu tava conversando com o Baroni, que é do AGF, vocês conhecem ele, do Ações Garanto Futuro. E ele falou, cara, eu ainda tenho um problema que eu confesso. Encoraje. Que é a questão da memória. Enfim, a ação subiu 100%. Ele fala, putz, cara, mas eu tava pagando 50. Agora tá 100, cara. Eu não vou comprar. Mas às vezes aquele 100 vira 150, vira 200. Mas é o que você falou, né? O problema de você achar que não já subiu demais, né? São os vieses que a gente tem, né? É tipo o preço médio. O cara, putz, eu vou baixar meu preço médio. Fala, cara, o seu preço médio não importa. O mercado não sabe o seu preço médio. Tipo assim, ninguém sabe. Não faz nenhuma diferença pro mercado. Não, então acima do meu preço médio eu vendo, abaixo eu não vendo. Fala, cara, não faz nenhuma diferença. Entendeu? Você fica ancorado em um preço antigo que você podia ter comprado no dia seguinte, 10% acima ou abaixo. E também não faria nenhuma diferença. Eu faço uma provocação, para os meus clientes, que é o seguinte, né? Às vezes o cliente chega lá, né? A gente tem uma empresa uma casa de análise, onde a gente fala quais são as recomendações e o cliente vai lá e executa por conta própria. A gente tem uma empresa de gestão de patrimônio, que eu fico mais responsável lá dentro da Nord, onde os clientes... O famoso Nord Wealth. Chama Nord Wealth. Os clientes mandam as carteiras deles pra gente e a gente cuida da carteira dos clientes, né? E aí, às vezes, chega lá um cliente com 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, enfim. A gente atende clientes de várias faixas de patrimônio. E aí ele chega lá com uma carteira de ações, de decisões que ele tomou ao longo dos últimos anos, né? E aí obviamente, tem coisa boa, tem coisa média, e tem umas coisas que são, que nem o Bruce fala, lixo tóxico, né? E aí ele fala, não, mas isso aqui eu comprei e tá dando muito prejuízo, não quero vender. Isso aqui eu comprei e tá dando muito lucro, não quero pagar imposto. Isso daqui, eu tô com uma ideia de que, assim, se bater meu preço médio eu vendo, mas se não, é que eu não gosto tanto. Então, assim, o cara cria uma série de vieses. E a provocação que eu faço pro cliente é o seguinte. Então, vamos lá, o seguinte. Amanhã você abriu o seu home broker, né? Entrou lá na sua conta, aquele 1 milhão de reais que você tinha em várias ações, virou 1 milhão de reais em dinheiro. Em dinheiro. A corretora vendeu sem querer, mas ela te devolveu o dinheiro inteiro. Agora você tem 1 milhão de reais exatamente igual como você tinha. Você compraria as mesmas ações nas mesmas proporções? Ele falou assim, não. Então tá errado a tua carteira. Você tá criando vários problemas, vários vieses, baseados ou você não quer realizar uma perda, que é um viés, você tem uma ancoragem no preço, que é o preço médio, ou você também tem resistência, ou você tem paixão à tua posição. Já que é uma posição ganhadora, você tem um sentimento de mais amor àquela posição que você quer carregar. Então, assim, a gente é lotado de vieses, né? O nosso trabalho lá na Nord, explicar para os clientes quais são os vieses que todo mundo tem, e eu tenho meus vieses, claro. O Bruce também tem. Assim, basicamente, o que eu faço, assim, cara, é ficar me testando o tempo todo, que eu sei que eu tenho meus vieses, né? E o Baroni, que, putz, é um cara genial, entende pra caramba sobre ações, também tem os seus próprios. Então a gente tem que tentar o tempo todo se beliscado, tipo, falando assim, cara, será que eu tô correndo de novo no problema desse viés? Isso acontece todos. E é normal, eu acho que desde o iniciante até o cara mais experiente, o que você falou, Renato, eu recebo muito nas minhas mídias, no meu canal também. O cara fala, eu tô tomando 30% aqui de preju, né? Mas o cara quer esperar voltar a zero pra poder vender. Não, quando voltar a zero eu vendo, mas às vezes não volta. Às vezes os 30 viram 40 de prejuízo, 50 e não volta nunca. Se a gente pegar aí o caso da Oi, que muita gente investiu achando que era oportunidade, a ação continuou caindo e o negócio não vai pra frente. E muita gente ainda tá segurando. Um dia se voltar, enfim, eu faço algum negócio. Agora, tem mais alguma ação que vocês
podem citar aqui para os nossos telespectadores? Isso que eu ia falar, eu acabei esquecendo. O Bruce, eu falei assim, Bruce, quando você vai encontrar a sua próxima PetroRio, né? E ele tem sido provocado, e aí ele escreveu até uma newsletter. Será que a gente encontrou a nossa próxima PetroRio? Eu li O Ragazzi, esse e-mail, eu né? recebi o e-mail, eu li. Banco Inter. O Ragazzi fala de Banco Inter há muito tempo, né? E a ação, desde o IPO, subiu, sei lá, 10 vezes e depois caiu 90%. Não sei se subiu 10 vezes, mas subiu bastante. E depois caiu quase 90%, até mais de 90%. E agora ela tá ali, mais ou menos, abaixo do patrimônio, né? Então é um valor barato para um banco, tá? Tipo, ali onde o Bradesco tá. O Bradesco é um bancão, tá tendo problema com crédito e tal. O próprio Itaú negocia 1,5 patrimônio. Então é um preço barato para um banco. O grande problema é, os bancos digitais são lucrativos e a gente sempre olhou os bancos digitais e falou, putz, cara, mas nunca deu lucro, né? Será que vai dar? Será que esse negócio dá certo e tal? E aí, recentemente, duas coisas muito importantes aconteceram. O Banco Inter anunciou que vai dar 5 bi de lucro lá em 2027. Falou, não, então a gente tem aqui nossos planos e tal, a gente guidance de 5 bi de lucro em 2027. Aí você fala, cara, beleza, faz sentido, o cara deu um guidance, né? Deu uma ideia de mais ou menos quanto lucro ele vai dar, mas eu não vou acreditar assim, É isso que eu ia te entendeu? perguntar, dá pra Cegamente no confiar? cara, né? E aí o Nubank anunciou que deu rentabilidade sobre patrimônio de 19%. São os dois grandes bancos digitais no Brasil, né? O Nubank e o Banco Inter. E aí você junta A com B e forma C, né? Tipo assim, você fala, cara, o cara anunciou 5 bi, o Nubank já tá dando lucro agora, né? Putz, o Nubank negocia 400 vezes lucros, eu acho, hoje em dia. Mas o Banco Inter, se você coloca que eles vão dar 5 bi de lucro, hoje eles valem 9 bi, ele tá negociando a mais ou menos de 2 vezes lucros. Então, assim, você fala, cara, se esse banco realmente der 5 bi de lucro, vamos falar, ele negocia 10 vezes lucros, que é mais ou menos onde o Itaú negocia, por aí. Então, ele negociaria 50 bi, hoje ele tá 9 bi, ele tem que multiplicar por, sei lá, 4 ou 5 por aí, para chegar nesse valor. Aí você fala, cara, tipo assim, qual que é o risco? O risco ele não dá lucro, mas ele já não dá lucro hoje e já não tá no preço, entendeu? Então, Qualquer lucro que ele der começou a agora fazer pode fazer a ação subir, né? Com E mesmo certeza. que não der o 5, né? Se der o 4, investir em ações tem tudo a ver com uma margem de segurança, né? Acho que as pessoas cometem um erro muito grande, que é assim, olha, eu acho que vai acontecer, que eu acho que é uma coisa que o Bruce fala muito bem, fala há muito tempo, que é, olha, eu acho que vai acontecer isso com esse cenário, e isso com os resultados dessa empresa. Por isso eu vou comprar essa ação. E aí, ele não põe o imponderável, que é assim, bom, mas você já tentou mexer mais ou menos no seu modelo mental de que se cada uma dessas coisas que você falou forem um pouquinho pior, né? Quanto que isso muda da sua percepção de valor em relação àquele ativo? Que é a coisa que o Bruce falou agora. Um banco que não dá lucro. Tudo bem, o guidance é 5. Será que se ele der 4 é suficientemente barato para comprar? Né? Vamos supor que ele não atinge o guidance. Não atingir guidance no mercado geralmente é bem penalizado, tá? Então, assim, é um compromisso grande. Geralmente, o que o mercado faz, as empresas fazem? Se ele está prometendo 5, é porque ele acha que ele consegue dar 6. Legal. Então, assim, o earning surprise no mercado financeiro é o segredo de como gerir uma é empresa. o cara que é inteligente, né? Ele fala, vou dar 5 e, na verdade, ele tá pensando em dar 7, entendeu? Ele colocou uma Porque margem aí- de segurança para Mais, alcançar. Porque se ele não conseguir alcançar, o mercado vai punir muito ele, né? Porque tem um negócio... eu acho que o Bruce vai conseguir explicar até melhor do que eu, mas assim... como o mercado americano existe já há 100 anos... Tem várias análises mostrando que, assim, as empresas que mais se valorizam ao longo do tempo são não aquelas que, eventualmente, o cara teve um crescimento de lucro absurdo, mas que ele conseguiu, todos os trimestres, surpreender um pouquinho o mercado. Ou seja, ele é muito conservador nas premissas que ele passa para o mercado, e aí todo trimestre que ele reporta um resultado, ele surpreende um pouquinho e o mercado vai continuando gostando daquela empresa. E aí tem um outro estudo que mostra que, assim... Se o cara dá 2 trimestres onde ele surpreende negativamente, ele demora praticamente assim 8 trimestres para recuperar a confiança do mercado. Entendeu? Então tem uma técnica de você saber comunicar com o mercado, né? E principalmente não passar premissas muito otimistas. Aqui é um viés também, né? É basicamente você ler no jornal e falar, putz, o lucro foi melhor que esperado. Exatamente. A gente teve muito isso das empresas tech nesses últimos trimestres. Lucro da Apple melhor que esperado, lucro do Google melhor que esperado. Falei, putz, mas cara, entendeu? O lucro deles está caindo. Eu fui olhar, falei, o lucro estava caindo, mas aí eles... Não sei se as próprias empresas ou os analistas tinham uma ideia de um lucro menor, só que o lucro foi um pouco melhor, ainda caindo, mas um pouco melhor. Você vê que é melhor que esperado, você acha, não, então tá crescendo, tá super saudável.
Fala, não, cara, tipo, a ação subiu muito, tá negociando num múltiplo super alto e o resultado tá caindo. Só que o mercado vem melhor que esperado. Melhor que esperado, parece que o negócio é muito melhor que tá, entendeu? Exatamente. Esse é meio que o segredo. E ainda seguindo em bancos, Bré e Bruce, se vocês pudessem escolher um banco para ser sócio hoje, né? Enfim, pode ser qualquer banco, não precisa ser o bancão. Mas qual seria o banco a escolha de vocês hoje? Acho que o Inter é uma boa, né? Acho que o Ragazzi foi feliz nessa recomendação dele aí. Vamos acompanhar agora para ver o que acontece. O BTG é um outro, que é um banco que vem indo muito bem nos últimos anos. É um banco de investimento, né? Bem diferente. Os bancos digitais são mais crédito. Então, eles fazem a mesma coisa que os bancões fazem, só que fazem com custo menor. Então, o negócio de crédito é meio comoditizado. Quem tem o menor custo ganha, por isso que o mercado é bom para os bancos digitais. O BTG não. O BTG já é um negócio bem mais difícil, mas ele tem uma gestão muito melhor, né? O BTG é um banco de investimento, então ele faz emissão de ações, emissão de títulos, fusões e aquisições de empresas. Tem a mesa de operações, que ajuda as empresas a acessar o mercado de capitais, ou ajuda os fundos a acessar o mercado de capitais. E eles vêm tendo resultados muito bons há muito tempo, com crescimento aí de, sei lá, de 20%, 30% ao ano de lucros há bastante tempo. Hoje negocia coisa de 14, 15 vezes lucros, o que também é bastante barato. Já é um prêmio em cima dos outros bancões, né? Sim. Tipo Itaú, Bradesco, negociam lá uns 10 vezes lucros, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. E é uma posição que a gente já tem também faz bastante tempo. E você, Brian? Dando um resultado. Não, assim, é aquela coisa, né, dos viés, exatamente o que você falou, né, assim, eu olhava, assim, BTG a 18, assim, eu falava assim, cara, isso aqui é pra, tipo, comprar infinito, né, porque, assim, tá muito errado, muito errado. Agora foi pra 32, eu tô puto, né, porque, assim, eu comprei, obviamente, mas, assim, eu já acho que já tá muita coisa no preço. Então, assim, eu gostaria que talvez não tivesse subido tão rápido, sabe? É um Assim, problema, né? começa a virar um problema, porque hoje, nesse nível, a gente acha que tá razoavelmente bem precificado, a gente tem que começar a ver. Eu acho que agora, para ele pegar uma segunda pernada, vai realmente precisar de a gente entrar num financial deepening de novo, que é a história do digital do banco começar a crescer forte, né? O Bruce estava falando, o BTG é um banco de atacado que virou um banco de varejo, com muito sucesso, né? Esses outros que a gente falou, Nubank e Inter, eram bancos de 100% de varejo, que, né, com aquela ideia de ser quase que uma startup com um crescimento absurdo, prejuízo, e pum, de repente, cara, o negócio vira, e aí você começa a visualizar um crescimento de lucro absurdo, né? Então, assim, eu acho que hoje, entre BTG e Inter, eu acho que, assim, a margem de segurança de Inter é bem boa. Assim, é muito mais arriscado, sem dúvida, né? Acho que, assim, para quem nunca investiu nada, você não tem nenhuma ação na sua bolsa, na bolsa, ou você não tem bancos na sua bolsa, eu investiria em BTG. Acho que é um negócio que vai ser bom sempre e tal. Agora, assim, se você já gosta de uma coisa um pouco mais arriscada, quer tomar mais risco, assim, Inter, o upside é muito maior, mas também tem muito mais risco. Falando nos bancões, o que vocês acham? Perderam a vez? Acho que uma forma de entender o mercado brasileiro de bancos você tinha os bancões lá, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, que sempre foram super lucrativos, ganham dinheiro com o juro alto, juro baixo, com o dólar alto, com o dólar baixo, com a economia bem, com a economia mal, continuam ganhando bastante dinheiro. Aí você tem os bancos digitais atacando por baixo, né, atacando o cara mais pobre, tipo o cara que quer acessar o mercado de crédito pagando menos, basicamente. Ele tem um banco digital que ele não paga TED, ele não paga conta corrente e tal. E você tem o XP e BTG tentando atacar o mercado. Os dois estão atacando o mercado dos bancões, né? XP e BTG atacando pelo lado dos investimentos, né? O cara que investe, obviamente, deve ser um cara mais afluente, o cara que tem grana e tal. E aí o XP e BTG tem os bancos, a parte de pessoa física deles que estão atacando os bancões também. Mesmo assim, os bancões continuam sendo super lucrativos. O Itaú vem com resultados muito bons, o próprio Banco do Brasil com resultados muito bons. O Bradesco e Santander com problema no crédito, mas eu acho que é mais um problema deles mesmos do que um problema estrutural do mercado e tal, porque senão eu acho que Itaú e Banco do Brasil também sofreriam, né? Caixa. Então eu acho que é interessante como você tem novos entrantes, né, nesse mercado e ao mesmo tempo você não está afetando muito os incumbentes, né, os bancões que já estão lá. Pode ser que uma hora comece a afetar, né, ou pode ser que eles são pequenos demais ainda para o tamanho desse mercado, né, esse mercado é maior ainda. E sobre dividendos? A gente recebe muita pergunta aqui.
Graças a Deus, cada vez mais os brasileiros estão buscando investir na bolsa, estão entendendo que não existe só renda fixa, né? Muito menos poupança, que a gente não considera nem investimento. Verdade, a gente nem fala de poupança mais, isso é Não, interessante. mas tem muita gente ainda na poupança, cara. Tem amigos certeza. pessoais que me ligam falando, puta, André, eu tô na poupança. Eu falo, não acredito, cara. Você já me conhece, você vê os nossos conteúdos e tal. Deleta o contato, fala, cara, nem quero falar mais com você. Fala, cara, tchau, você não me conhece mais. Agora, falando em dividendos, se cada um puder citar um case aí que vocês acreditam que é bom pagador de dividendos e vai continuar sendo bom pagador de dividendos. Começa aí, o Bruce, que... Putz, um bom pagador de dividendos agora. Acho que o Unipar é uma boa empresa pagadora de dividendos. É uma empresa de commodity, então tem o ciclo dela, né? Ela tá num ciclo ruim agora. Mas ela sempre foi muito geradora de caixa, então gera bastante dividendos. A ação é barata, né? Agora, com o resultado dela caindo, a ação tá ficando um pouco menos barata. Mas eu acho que é um bom case. Tá num preço bom, você acha, Unipar, Bruce? Eu não compraria agora. Eu esperaria porque os resultados dela estão caindo e a commodity está caindo também. Ela faz cloro e soda, né? Basicamente, ela pega a água do mar, dá um choque e faz cloro e soda. Ela vende o cloro via PVC também, né? Que são basicamente canos, né? Para infraestrutura ou para construção. E a soda serve para, tipo, limpeza, basicamente. Limpeza de máquinas, para saneamento. O cloro também se usa para saneamento. Esses produtos são dolarizados, então com o dólar subindo, a Unipar vem ganhando bastante dinheiro. Ela produz tudo no Brasil, né? O custo é em reais e o preço do produto deles é em dólar. Mas eles têm o mérito também de gerar muito caixa nos últimos anos, fazendo uma boa gestão do negócio. Acho que é uma boa empresa, mas eu esperaria o resultado dar uma estabilizada. Eles falaram de comprar a Braskem, que é uma empresa que também é uma empresa química, mas muito maior que eles, né? Petroquímica, na verdade, é a Braskem. Eu acho que traz um risco para o negócio, mas eu acho que não sai, não. Eu acho que a Petrobras quer que a JIF ou o grupo estrangeiro comprem a Braskem, então acho que esse risco não vai entrar no negócio, não. Se você falasse um preço atrativo para a Unipar acho que negocia hoje próximo de R$70, 75. Um pouco mais, 80 e pouco. Não sei, uns 60. Teria que ver o resultado mesmo. Quando o resultado deles estabiliza ou começa a virar. Mas eu diria uns 60, por aí. Ela começou a subir depois que anunciou o Braskem, né? Acho que o pessoal ficou otimista, começou a aparecer no jornal. Passou de 100 até um tempo atrás ainda. É. E você, Breia, qual a ação de dividendos que você gosta aí? Então, eu vou até ler a colinha aqui, porque é o seguinte. A gente tem um analista de dividendos lá na Nord, que é o Tiglia. Eu particularmente não sou muito fã da história de dividendos, tá? E aí é uma questão muito pessoal, tá? E aí eu vou te dizer o porquê. Eu adoro o pessoal que pensa nessa história dos dividendos desde o começo e tal. Eu acho que eu vou querer começar a pensar em dividendos quando eu já tiver mais velho. Eu prefiro investir em empresas que eu acho que elas têm hoje opções. Como é que funciona a questão de uma empresa que paga muito dividendo e outra que não paga tanto? A que não paga tanto, ou ela, quando ganha dinheiro, ela tem tanto mais coisa para fazer que ela reinveste para ganhar muito mais dinheiro lá na frente, ou ela é uma empresa horrorosa e ela não tem dinheiro para nada. A empresa de dividendo que paga muito dividendo, geralmente, é uma empresa que, basicamente, todo o crescimento dela já está dado, né? Empresas de transmissão, empresas que em mercados muito já saturados e tudo mais. Então ela fala assim, cara, eu gero tanto lucro e eu não tenho onde colocar esse lucro que eu vou distribuir isso para os meus acionistas, tá? E a gente tem um analista lá na Nord, que é o Tigler, nosso sócio lá, e assim, basicamente ele tem lá as 3 dele preferidas, então eu vou falar aqui quais são, que é TRPL4, BBSE, que é BB Seguridade, e a Telefônica, Vivo, né? Vivit 3. Vivit 3, né? Que são Transmissão Paulista. BB Seguridade e Vivo, né? São ótimas empresas, mas foi o que você falou, né, Breia? Não tem muito pra onde crescer, então elas vão acabar atraindo investidores pelo pagamento de dividendos, né? E quem pagou Seguridade vem crescendo bem nesses últimos tris aí. BB Seguridade, acho que desses cases aqui, eu acho que é o case que mais surpreendeu e acabou até subindo bastante, porque quando uma empresa que já paga muito dividendo, mostra alguma linha de crescimento por alguma razão, aí vira um negócio espetacular, né? Mas, enfim, depois até convidando o pessoal que quiser, no site da Nord, lá, nordinvestimentos.com.br, tem lá um relatório que é quais são as 3 melhores ações de dividendos para o segundo semestre, para o ano que vem. Então, e é gratuito esse relatório, né, Breia? Legal, hein, gente? Relatório gratuito da Nord, depois vocês vão lá no perfil do
do Breia aqui, do Bruce, a gente vai deixar bonitinho aqui na descrição também. Vai lá e já conhece também os produtos, porque tem assinatura lá que eu sei que é R$10 por ano. Isso. Tem coisa lá que, meu, Tem vale muito. Eu gosto muito, tá? Inclusive, eu sou assinante da Nord e eu gosto de olhar porque você te ajuda a tomar decisões, cara. Pro iniciante nem se fala. Daí ele fala, putz, será que eu compro ou não compro? Não, vai lá, tem um preço teto. Com certeza isso vai ajudar muito a tomar decisões. Me ajuda muito a tomar decisões. Então eu acho que principalmente pra quem tá começando, sem dúvida é um ótimo negócio. Não, e aí, a história do quem tá começar por dividendos também tem uma história de ser geralmente empresas que dificilmente vão quebrar, entendeu? Então, assim, você começar a tatear o mercado de ações, começar pelo dividendos, eu gosto, porque, assim, dificilmente você vai ter uma empresa de dividendos que vai cair 90%, assim, muito raro. Exato. Você como vê um você Itaú citou, cair 90%. Ela nunca vai Você vai comprar uma Oi. É. É muito mais fácil a análise só olhando. A empresa paga muito dividendo, logo ela é boa, porque para ela pagar dividendo, ela tem que gerar muito caixa, ela tem que ter dívida baixa. Normalmente a empresa negocia já num múltiplo mais baixo, então ela é mais barata. Então, muita coisa da nossa análise que a gente quebra em diferentes caixinhas, digamos assim, você consegue só analisando o dividendo, entendeu? Então é uma forma muito fácil de descobrir alguma coisa boa. Legal. Agora, uma empresa que pagou muito dividendos aí nos últimos anos foi a Petrobras. Eu queria falar especificamente de Petro, se vocês acham que hoje é cilada ou se é oportunidade. Cilada. Cilada, Bino. É cilada. Você acha que é cilada? Não, eu não sei. Eu acho que a Petro tá bem barata, então tem muita coisa negativa já no preço da Petrobras, mas eles estão subsidiando a gasolina, né? Então a gente tem que ver o tamanho do impacto que isso vai ter no resultado deles. E o quanto que eles vão subsidiar, né? Um negócio positivo foi, eles estavam subsidiando, o petróleo subiu lá fora, né? O dólar subiu, aí ficou uma diferença muito grande. Eles reajustaram, aumentaram o preço da gasolina. As ações até subiram bem, eu acho, recentemente. Então, assim, a Petrobras é uma boa empresa, gera muito caixa, principalmente com o petróleo. O petróleo não tá barato, mas não tá caro, né? Tá uns $80, o que para a Petrobras é um preço muito bom, né? Principalmente porque o dólar tá lá em cima, né? O petróleo em dólar. Mas pensando a longo prazo, assim, você quer ter um sócio em uma empresa que o sócio não quer que a empresa seja lucrativa, ou que a empresa distribua dividendos, ou que a empresa, entendeu, seja um ótimo negócio a longo prazo, tenha lucros crescentes a longo prazo. Então, assim, tem esse risco. Se você quer correr esse risco, ótimo, mas é um risco político. Você tem que, mais ou menos, chutar se o governo vai ou não atrapalhar a lucratividade da Petrobras. A Petrobras, em certo momento, chegou a valer 2 vezes lucro. 2 vezes lucro é tipo um negócio bizarramente. Barato, né? Tá por aí ainda. Tá lá. Hoje, acho que hoje... acima, talvez. Tá 2,4. Tá bem só barato. isso? Só isso. Então talvez... super barato. Então talvez, isso assim, pelo preço-lucro até vale a pena o risco. Assim, só que assim, eu respeito muito os tipos de riscos que eu não quero correr. O primeiro risco que eu não quero correr nunca na bolsa é investir num negócio que eu não entendo completamente. Eu já olhei negócios espetaculares que pareciam legais, mas assim, eu não conseguia realmente entender como que aquele negócio ia ser diferente dos competidores, por que aquele mercado era tão bom e tudo mais, e assim, eu deixo passar, tá tranquilo. E outro risco que eu não quero é ter um sócio que tá toda hora pensando que dividendo enriquece os acionistas, né, não enriquece ele mesmo. Esse papo é muito louco, né, cara? Entendeu? Só que eu tenho até um ponto aqui, a gente conversou lá no nosso YouTube, tem uma conversa com um conselheiro da Petrobras, e ele fala assim, é muito diferente hoje a Petrobras de antigamente, até porque assim, a Petrobras sofreu vários processos de sócios que são sócios americanos, ela foi condenada na SEC e tudo mais. Então, assim, aquelas besteiras que eles faziam lá no passado, assim, quase que impossível de fazer. Óbvio, vai ter um jogo político ali, subsídio aqui e ali, história de voltar a reinvestimento, mas assim, hoje, né, até pelo holofote que a Petrobras tem no mundo todo, a capacidade de fazer aquelas coisas absurdas que eram feitas é muito difícil, né? Você tem uma forma de os processos implicarem em processos criminais para os executivos, né? Então, assim... Na física, né? Na física. O cara então, responde na física. Se o executivo pisar na bola, seguir só o que está sendo recomendado, muito provavelmente ele vai né, sofrer consequências na própria física. Então, assim, o que ele quis dizer nessa nossa conversa é que a governança hoje é muito melhor e talvez, assim, muita coisa que está sendo precificada hoje em Petrobras é como se fosse a governança do passado, que não é. Tá? Então, mas dá para esperar esses dividendos gordos que vieram aí dos últimos anos? Acho que esse foi extraordinário. Não sei se vai ter muito... Assim, é difícil imaginar que a gente vai ter dividendo
assim, até ouvi um gestor falando assim, acho que foi o maior dividendo da história, a gente não vai ver esse dividendo de novo, né? Mas assim, a empresa ter pago 50% do valor dela em dividendos em 12 meses foi um negócio... Ela tava gerando 50% de fluxo de caixa livre por ano. Porque ela vendeu muito Negócio ativo, né? inacreditável. Ela vendeu muito ativo e ela tinha que distribuir esse dinheiro. Não, e o petróleo tava $100 e poucos também, né? Também, né? Com a guerra da Ucrânia, no passado, o petróleo foi para $120 e veio caindo, né? Mas a Petrobras pegou muito tempo de petróleo bem lá em cima. Legal. Agora vocês estavam falando que na Nord vocês fazem vocês cuidam de patrimônios, né? Isso. Então vamos pegar isso e vamos trazer para um cenário mais geral, mais amplo, aqui muitos iniciantes acompanhando a gente. Quantos ativos um investidor iniciante tem que ter em carteira, na opinião de vocês? Porque eu vou te falar que já chegou mensagem aqui, o cara falando que tinha 25 ações. Não, eu já peguei cliente, eu falei com um cliente ontem que ele tinha 100 ações. 100 ações, meu Acontece Deus. muito. 100 ações. Muito. Ele tinha O 100 cara ações. vai comprando, aí a ação cai. Aí ele fala, putz, não gosto mais dessa. Aí ele compra outra. Aí a ação cai. Aí ele fala, aí ele larga lá, entendeu? Aí ele compra outra. E aí o cara tem 120 Meu, 100 ações. ações é impossível acompanhar qualquer sério. coisa, cara. 100 ações. Ah, o cara tem, tipo, R$2 milhões em ações, você vai ver, o cara tem, tipo, sei lá, R$5 mil em cada ação. Assim, um Meu negócio Deus do inacreditável. céu, cara. Não, e o problema é quando ele tem, né, uma coisa, assim, tem tempo pra fazer isso, mas, assim, sem ele nunca vai ter tempo suficiente pra cobrir. O problema é quando, assim, ele tem zero tempo pra fazer e ele deixou aquele cemitério de más decisões. Mas respondendo a tua pergunta, né, o investidor iniciante, ele precisa ter a sua renda fixa pós-fixada, com liquidez imediata para sua reserva de emergência. Esse é um ativo obrigatório na carteira de qualquer pessoa do universo. Né? Até o Warren Buffett deve ter um pouquinho lá de caixa. Ele tem, né? Tem muito caixa, tem muito 120 bi de caixa. É, exatamente. Então, até o Warren Buffett, que é o cara que mais entende de ações da história desse mundo, ele tem um pouquinho de caixa. Então, pronto. O problema é que o caixa dele lá não rende nada, né? Aqui o caixa é uma beleza, porque ele rende aí quase 1% ao mês, com liquidez, etc. Ainda CDIzão gordo. ainda você tem uma série de isentos aí que tem liquidez diária também, né? Então, primeiro, isso, né? Pós-fixados com liquidez diária para sua reserva. Segundo ativo que a gente gosta hoje em renda fixa são os indexados à inflação. A gente viu a taxa de juros caindo muito, saindo lá de 13 para 10, na taxa de juros mais longa, eu digo. E a gente acha que ainda tem aí bastante oportunidade nos indexados à inflação, pagando inflação mais 5 e pouco e tal. E aí quando você vai para o crédito, né, CRIs, CRAS, debênture incentivada, você consegue ter ainda um ganho em cima disso, porque as empresas precisam remunerar mais do que Sim. o tesouro. E aí o spread de crédito, quando veio americanos, etc., esse spread de crédito aumentou muito, ele voltou um pouco, mas ainda está gordo. Então a gente gosta muito dessa classe de ativo para ter na carteira dos clientes, né? A Bolsa Brasileira a gente gosta, então você pode fazer isso tanto via uma carteira de ações se você tiver mais tempo e dinheiro, ou você pode fazer isso via fundo, e aí até a gente tem os fundos da Nord de ações que estão disponíveis, está disponível para qualquer pessoa. A gente tem um fundo que chama Nord AT, que segue exatamente a estratégia do Bruce, tá no C6, tá no Inter, tá na Terra, tá em outras. Depois entra lá no Instagram do Bruce, tem lá toda a ordem das corretoras que estão disponíveis. Você consegue aplicar com R$1, você consegue investir nesse fundo. Aí tá indo super bem. Esse ano tá dando 27% contra 5% da Bolsa. E acho que, em geral, esses são mais ou menos as classes que a gente mais gosta hoje. Pós-fixados, indexados à inflação e Bolsa Brasileira, né, onde a gente está vendo melhor assimetria. Mas é claro, uma carteira pode ter vários ativos. Você deveria ter pelo menos uma parcela pequena do seu patrimônio investido lá fora, né? A Carol fala muito sobre isso, né? Comprando ETFs, abrindo uma continha lá fora, manda $1.000 e compra um ETF da Bolsa Americana, um pouquinho cada mês. É uma coisa que a gente Quantidade de ações, Breia, você acha que a pessoa física... existe um número assim? Existe uma explicação técnica, tá? Acima de 25 ações, você não está diversificando seu patrimônio, você está pulverizando seu patrimônio. Acima de 25, tá? Acima de 20, 20, 25. Assim, basicamente assim. Acho que 20 já tá um número se bem... você tiver 25 e 40, dá na mesma. Tá? Isso é um estudo estatístico, não sou eu que estou inventando. Então, assim, não tenha mais que 25 ações. Se você tiver mais que isso, basicamente você está tendo mais problema para tua cabeça, você vai ter mais umas 7 páginas no seu IR e provavelmente você vai se estrepar na hora de saber quanto imposto você tem que pagar. Então, essa é uma questão estatística. Agora, eu acho que a pessoa física... Putz, assim, ideal era entre 15 e 20 no máximo. Pra poder acompanhar, né? É, Porque pra ninguém poder fica acompanhar. todo dia ali olhando notícia ou vendo relatório de empresa, né, Acho cara? muito difícil, cara. Eu que trabalho com isso, eu não consigo mais. Então, assim, eu particularmente hoje não consigo mais e tá tudo bem agora, né? Invisto lá nos fundos e faço... Né? Mas se o cara tem
4 ações, por exemplo. Vocês também Não. acham que é pouco? É pouco, é pouco. Pouca diversificação. Depende do tanto do patrimônio que ele tem em ações, né? Mas eu diria, cara, pra começar, chuta 10, compra 10% de cada e você começa de algum lugar, entendeu? Ah. Porque é ruim você não ter uma regrinha de bolsa pra começar, porque aí você fica, putz, mas depende. Responde engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Depende. Cara, mas depende do que? Aí você começa a aumentar a complexidade e o cara que tá começando fala, cara, vai em 10, entendeu? 10 é fácil. 10 é fácil. 10% em cada e beleza. E aí você vai estudando, aí você troca uma por outra. Esquece o preço médio, né? Putz, comprei, mas ela caiu. Fala, cara, aí você guarda o prejuízo histórico quando você vender alguma coisa que você tem um lucro, que você vai pagar imposto, você não precisa pagar DARF porque você tem esse prejuízo histórico. Então quem paga pelo seu erro é o governo, né? E não você. Essa é a parte boa de ter que pagar DARF. Mas a tua pergunta é boa. Eu acho que assim, pra quem nunca investiu em ações, ter 4 ações é muito ruim. Não, se o cara tá querendo começar a investir, comprar aquelas primeiras coisinhas, né? Pra ele começar a sentir um pouco, né, se dedicar, até mesmo se obrigar a estudar, eu não acho tão ruim assim. Agora, se você for olhar assim, de forma extremamente técnica, o cara tem lá um portfólio que tem renda fixa e tal, aí ele tem a posição toda dele de ações, são 4 ações, aí sim, provavelmente ele tá Tem pouca fazendo. diversificação, né? Se ele tem 10% do portfólio dele em ações, aí 4 tudo bem, entendeu? Não é... Sim, é um pequeno coisa. percentual, né? Ah. Pessoal, e se você tá gostando aqui do episódio com o Bruce e com o Breia, é muito importante e de certa forma até, se a gente tá conseguindo contribuir com você, se a gente tá conseguindo levar algum conteúdo de valor até você, se você tá gostando desse bate-papo, gosta aqui do episódio Irmãos Dias Podcast, lembrando que hoje nós não temos a presença da Carolzinha, que teve uma indisposição, questão de saúde, então até em homenagem a Carol, né, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, ajuda muito a gente. A gente é chato em pedir isso, mas é porque a gente precisa, para poder manter esse canal gratuito aqui para você, a gente depende que você ajude a gente com um botãozinho de curtir. E já aproveita, se inscreve aqui em cima, ativa as notificações para que você não perca nada do nosso canal. Agora, seguindo aqui Breia e Bruce, ainda falando sobre iniciantes, quais os setores que o iniciante deve olhar com mais carinho aí, para quem tá procurando começar? Eu diria que pedir ajuda é muito mais fácil, né? Ir atrás de alguém que você admira, que você conhece, e acompanhar e tentar pegar as dicas quentes dele, né? E tentar estudar por conta própria, com o tempo você vai aprendendo. Eu acho que para começar com dividendos é o jeito mais fácil, se você quer fazer análise, né? Olhar dividendos é o jeito mais fácil de olhar. Acho que bancos é um ótimo setor para olhar, porque, assim, bancões principalmente, você não tem muito como errar, né? Menos com Bradesco, esquece Bradesco, pensa mais em Itaú. BTG, acho que é um setor bem sólido, que é difícil de errar. Um outro setor sólido são as distribuidoras, né, de energia também. É difícil errar muito, né? Eu começaria mais ou menos por aí. Difícil pensar. Varejo, eu acho que é um negócio muito difícil. Tem muito varejo na bolsa, tem muita gente comprando empresas de varejo. Tipo, Via Varejo, Magazine Luiza, eu já acho que é muito mais difícil, né? Muito mais competitivo, principalmente com o Brasil, com o crescimento econômico do Brasil ruim há muito tempo, né? Juros altos. E você fala varejo Raia Drogasil, por exemplo? Mas aí eu diria que é uma farmácia, né? Tá. Acho que no setor de farmácias é um setor muito melhor, muito mais resiliente, tem muito menos competição. A Raia é a melhor do setor, de longe. Todas as outras farmácias que abriram capital, o mercado fica, não, essa aqui, quando virar a Raia, vai multiplicar o preço por 100. Mas elas nunca conseguem virar a Raia. A Raia faz um negócio que é inacreditável e até hoje ninguém conseguiu imitar. A Panvel é uma boa empresa. A D1000 é uma empresa horrorosa. A Profarma também, eu diria que fique de fora. Então, assim, tem coisa boa e tem coisa ruim. Você falou elétricas, bancos... Panvel e Droga Raia. Raia é mais cara, né? Sempre foi mais cara, mas Seguradoras, entrega vocês gostam de seguradoras? Seguradoras também é um setor mais resiliente. Porto Seguro deu um resultado bizarro, né? Todas as seguradoras deram, BB Seguridade, todas as seguradoras. Eu não consegui entender porquê. Um pouco de juros, um pouco como é que chama? Menor sinistros também? Os sinistros também caíram, eles tiveram um resultado muito bom. Mas, assim, várias seguradoras deram um resultado muito bom. Acho que também é um setor interessante. Mas o negócio que é muito interessante é o Warren Buffett, que muita gente fala, nossa, o Warren Buffett adora seguradora e tal. Na verdade, ele não gosta de seguradora. E tem um vídeo do Munger até falando isso. Eles compram muita seguradora porque as seguradoras deles não seguem o ciclo das seguradoras. E as seguradoras normalmente têm um ciclo, né? Eles querem dar muito seguro quando eles ganham um pouco de dinheiro com seguro, e quando eles vão ganhar muito dinheiro com seguro, eles não dão. E as seguradoras do Warren Buffett fazem ao contrário.
porque elas são deles, né? E eles têm o poder de fazer isso nelas, né? Te fala, cara, você não vai dar um seguro quando o prêmio em cima do seguro tá muito baixo, você vai dar quando o prêmio tá mais alto e tal. Então eles não gostam tanto, mas tem umas seguradoras no Brasil que são boas, tipo BB Seguridade, dividendeira muito boa. Porto Seguro tá tendo um resultado melhor agora, mas assim, olhando a longo prazo, ela ficou muito tempo com lucro parado, eu não consegui entender muito por que até hoje. O forte deles é seguro de carro e assim, putz, não sei se esse negócio tem um grande potencial de crescimento a longo prazo, mas gera caixa, paga dividendos, é uma boa. Não é ruim, digamos assim, não tem muito como ir errado. E se tem Caixa Seguridade também, né? Mas Caixa de Seguridade eu não colhei. Eu não sei se é tão interessante assim. Precisaria olhar. Alguma ação que você quer contribuir, Brian? Não, acho que assim, tem alguns setores que, assim, por exemplo, o setor de shopping centers, tem um monte de empresa na bolsa, né? São empresas boas e tal, mas assim, cada uma estão passando por ciclos diferentes. Assim, eu acho que são empresas que assim, não vão dar, eventualmente, tanta dor de cabeça, mas também você não vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Então, vai ser um negócio que vai ficar lá meio onde tá, assim. Mas, de fato, são empresas muito boas, né? Agora, assim, qual que é a capacidade de crescimento de empresas de shopping e tal? Assim, mais ou menos, todos os shoppings que cada uma deveriam ter, elas já mais ou menos têm, assim, né? Qual que é a capacidade de absorção de novos grandes shoppings, onde já existem grandes shoppings? Fico pensando um pouco sobre isso, né? Então... shopping tem um lado que é propriedade, que é um negócio de propriedade, né? Que é o shopping em si. Fundo imobiliário, né? Sim. E tem um lado que é o varejo, né? O lado que é o varejo eu acho que é ruim, e o lado de propriedade é melhor, mas assim, eu acho que vale mais a pena comprar um fundo imobiliário do que comprar um shopping. Você não paga imposto em cima do aluguel. Então tem vantagens aí também. Tinha até uma empresa listada na bolsa que era São Carlos, que era só aluguel de imóvel, e eles ficaram muito tempo nessa história de virar um fundo imobiliário, que inclusive o São Carlos era... Virou? Não virou ainda. Na bolsa, normal. Agora, falando sobre a Taurus. Eu sei que em algum dos relatórios a Taurus tá rodando aí lá na Nord. E é um case que, cara, acho que vocês recomendaram, também deu muito lucro aí, né? Subiu bastante nos últimos anos. Deu bom. Assim, Taurus a gente pegou ela bem barata, né? Ela basicamente revolucionou o mercado de revólveres, começou a vender muita arma nos Estados Unidos a um custo muito mais baixo que seus concorrentes, conseguindo vender uma arma num ticket menor, mas o custo deles era tão mais baixo que eles cresceram muito, né? Cresceram muito no mercado lá. Só que depois da pandemia, o mercado americano vem vendendo menos armas. E eles, como cresceram muito, agora estão dependendo mais do mercado de armas americano do que deles mesmos. Então, eu não gosto muito de empresa que depende de algum fator externo à empresa e não a eles mesmos. Taurus é muito barata, também é uma outra empresa que paga bastante dividendos, que sobra caixa, né? Eles conseguem gerar bastante caixa. O resultado vem piorando, mas tem a fábrica na Índia deles, que agora até o CEO da empresa falou em um evento que eles podem aumentar 40% a receita deles com a Índia. Então, a gente está tentando entender isso melhor, tipo, beleza, vai aumentar 40%, mas daqui a 50 anos aí não faz nenhuma diferença, né? Tipo, se for aumentar 40% ano que vem, faz muita diferença. Então, a gente está analisando. Ainda é uma posição que a gente tem, histórica. Passou um tempo, a gente deu uma reduzida, que ela passou um tempo com o resultado caindo, né? As ações seguraram ali, estão uns 15, foram para um 24 quando eles pagaram o dividendo, depois caíram de novo. Mas ela é barata, é uma empresa sólida, paga bons dividendos, gera bastante caixa, né? O negócio é que eles estavam com o resultado caindo, então a gente ficou meio assim, agora vamos ver se eles conseguem retomar esse crescimento com a Índia. Parece que eles também fizeram, ou estão para construir uma fábrica na Arábia Saudita, eu li alguma matéria assim. Eles estavam participando Seria um mercado potencial, né? de não leilão, né? Mas de uma licitação para vender armas na Arábia Saudita também. Se der certo, também pode ser um gatilho de alta aí na frente. Pode ser uma boa. É que o maior mercado do mundo é americano, né? É gigantesco. Sim. Então, assim, para mexer o ponteiro para eles, precisa ser um negócio grande. Eles vendem também para as Filipinas e tal. Mas aí é um trimestre bom, um trimestre menos pior e depois piora de novo. E o mercado americano de armas também já piorou e agora está voltando a melhorar. Então, pode ser que ela volte a ter resultados melhores. A gente está de olho. Agora, a gente falou de seguradoras. E tem uma resseguradora que todo mundo tem falado por aí, que é a IRB. Que era uma das melhores empresas da Bolsa até aparecer aquela fraude que a Esquadra apontou. Né? Mas, recentemente, a gente viu uma alta significativa para as ações da IRB, né? Se eu não me engano, sei lá, 80%, 90% nos últimos meses. O que tá acontecendo? Falta agora mais 1000, né? Falta 1000%. Caiu demais, né, cara? Mas o que tá acontecendo? A empresa começou a ressuscitar?
Tá mostrando resultados? Vocês têm acompanhado ou Cara, não? não acompanhei. Mas você falou dicas pro cara que tá começando agora, né? Acho que a melhor dica é não vá em bilhete de loteria, que é tipo IRB, Oi, essas empresas que caíram demais e assim, você olha e fala, não, a ação vai subir. Cara, se você não entende o que tá acontecendo com a empresa, não compre que você vai se dar mal, né? Que é a mesma coisa de IRB, Oi, tem vários outros exemplos. Saraiva, Nossa, Saraiva, meu Deus do céu. gente. tem vários exemplos na bolsa, né? Magazine Luiza e Via Varejo, o pessoal também... e o novo investidor, digamos assim, o cara mais leigo adora um bilhete de loteria, né? Fala, nossa, o cara só olha pra ação, né? A ação veio de 100 para 2, o cara fala, não, se ela voltar de 2 para 10, eu ganho dinheiro, mas aí ela cai de 2 para meio, né? Cara, e tem algumas ações que marcam, assim, né? Ontem, até alguns seguidores... acho que fiquei perplexo, né? Porque chegou uma mensagem assim, André, qual que é a nova Magalu? O pessoal ainda se apega em Magalu. A nova Magalu é a empresa que dá dinheiro ou que perde dinheiro? Então, É, aí tem que que tá. perguntar pra ele. Alta naquela. A nova Magalu de qual época? Exatamente. Qual é a nova Magalu? Que a galera ficou com isso na cabeça, né, cara, nos últimos anos. Poderia perguntar qual é a nova Prio, exatamente igual a gente falou aqui, que o Bruce citou o Inter, né? Bom, mas vocês não estão acompanhando a IRB. E vocês, um iniciante hoje, que tá com pouco dinheiro aí, o que vocês sugeriam pra ele começar a montar uma carteira? O cara tem, sei lá, R$500. Ele pode colocar R$100 em 5 empresas ou melhor concentrar esse dinheiro? Eu diria que sim. Bom, depende, né? Eu diria, putz, você vai ficar concentrado, mas ao mesmo tempo você vai também comprar um pouquinho de cada empresa, você vai diluir demais, aí você paga corretagem, acaba gastando muito em corretagem e tal. Então eu diria que vale a pena comprar 5, comprar R$100 com cada uma para começar, né? Para ver como é que funciona, para tentar entender, aí vai atrás dos resultados das empresas. Mas eu acho que o principal é, assim, por que as pessoas compram mais de uma empresa, né? Porque o ideal seria, eu vou comprar a empresa que mais vai subir, comprar todo o meu dinheiro em uma empresa, ela sobe, aí eu vendo, aí eu compro outra empresa que mais vai subir, aí eu compro todo o meu dinheiro, aí ela sobe, aí eu vendo. Só que você não sabe, né? Então, a única forma de você conseguir atuar num mercado que tem muita incerteza é você colocar em mais de um investimento, né? Que você fala, putz, eu não sei, né? Se, sei lá, PetroRio vai ser a melhor empresa, ou se vai ser, sei lá, Taurus, ou se vai ser, sei lá, BTG. Então você coloca um pouco em cada e torce pra todas elas irem bem, né? Um pouco daquela pergunta, assim, se você pudesse ter vários negócios, né? Você pode ter vários negócios, e com muito poucos reais na bolsa você pode ser sócio de vários negócios. Se você pensa que são negócios, eventualmente as pessoas, né, que são empresárias e têm a possibilidade de ser dono de algum negócio, ele vai ter um negócio ou vários daquele mesmo negócio. O cara tem um restaurante, ou tem 10 restaurantes, ou 20 restaurantes, né? A beleza da bolsa é que você pode ser sócio de vários negócios que fazem coisas diferentes, né? E por isso por si só tem uma diversificação legal. Você pode ser sócio dos caras que são os melhores empresários do Brasil, que sabem fazer isso há muito tempo. Então, a cabeça do cara investindo na bolsa teria que ser um pouco assim. Falar, pô, eu tenho, sei lá, R$100 mil ou R$10 mil, tanto faz. Eu tenho a possibilidade de investir em vários negócios, é melhor. Né? Agora 5, 6, 7, 10, melhor ainda. Obviamente, se você entende mais ou menos o que esses caras fazem, né? E então, agora, o que o Bruce está falando é o seguinte, eu acho que Mas é que o ideal é que sejam 10 bons, né? Se foram 9 bons e um ruim, é melhor ter 9 do que ter 10. É porque as pessoas superestimam a capacidade delas de avaliar. Toda vez que eu vou comprar uma coisa, eu falo assim, qual é a chance dessa minha decisão estar errada, né? Eu tenho certeza que se você me falar assim, ó, Breia, você vai ter que aqui botar 15 ações agora, pra gente comprar agora, ao vivo, vou te dar R$100 mil, você vai ter que comprar 15 ações agora. Toda ação que eu fosse colocar, eu ia falar assim, qual a chance desse negócio eventualmente valer 0? Né? E aí eu vou ponderar, vou botar 5% em algumas e 15% nas que eu tenho. O que eu achar que é muito bom, eu tenho muita confiança, eu vou botar 15%. O que eu achar que assim, tem um upside gigante, mas é muito arriscado, eu vou botar só 5%. Né? E eu tenho certeza que das 15 que eu colocar aqui, se a gente tiver daqui 10 anos, vem aqui no podcast de novo e falar assim, cara, eu tenho certeza que das 15, umas 3 ou 4 já vão ter sumido do mapa, para de existir. Porque essa é a realidade dos negócios no mundo, né? Em ciclos longos e tal. Às vezes a empresa continua sendo boa, só que aquele mercado acabou. Agora, Renato, uma coisa que você falou que me marcou, que às vezes você vai olhar a carteira de alguns clientes da Norte que chegam para ti,
e você fala, puta, tem alguns lixos tóxicos lá, né? Você pode citar algumas dessas ações que você olha e fala, puta, não que seja um lixo, né? A empresa tem estrutura e tal, mas que você aconselha não estar nesse momento? Que nem o Bruce falou, as empresas de varejo, assim, por exemplo, Magazine Luiza. Eu tive Via Varejo, a gente comprou lá atrás e tal, a gente achou que poderia ter uma reestruturação legal. Eu tinha também. E aí a gente ganhou dinheiro e a gente saiu porque eu acho que o mercado entrou numa euforia. E assim, eu comprei acho que a R$4,90, vendia 16, ela foi pra 22 e agora vale quanto? R$1, R$2? R$2, acho. R$2. Magazine Luiza tá 3 e pouco. Então assim, varejo ficaria fora completamente. É que varejo é um negócio difícil, né? E na pandemia, as varejistas online ganharam muito dinheiro porque todo mundo comprava tudo online, né? Você estava preso em casa, então você tinha que comprar tudo pela internet, com o celular, você comprava via varejo, Magazine Luiza. Só que a gente saindo da pandemia, a gente voltou a comprar coisas na rua, né? E a competição no varejo é muito grande, né? E o Brasil não cresce, os juros é alto e tudo mais, o macro não ajuda. Então a competição fica maior ainda. Construção também. As empresas sofreram. Empresas de construção, assim, a gente até gosta de algumas específicas, muito nichadas e tal, tipo MRV, a gente gosta lá, que é uma empresa que eu acho que é muito bem tocada. É muito boa. Muito boa, bem tocada, muito focada num nicho que eu acho que vai crescer pra caramba daqui pra frente, tá muito alinhada com esse plano do governo de aumentar as taxas do Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Tem um pedaço da empresa relevante nos Estados Unidos agora, eles estão vendendo empreendimentos lá também. Mas assim, 90% do setor de construção, empresas de incorporação na bolsa são terríveis, assim. Então, assim, porque é um negócio muito difícil, né? Você precisa comprar o terreno certo, pelo preço certo, aí... Torcer pro juro não subir. Torcer pro juro não subir, torcer que o cara vai pagar, torcer que o custo da construção não vai. É um negócio de um ciclo muito longo. Então, assim, do primeiro real que você colocou ali até você receber o último real daqueles projetos, assim, é um ciclo bizarramente longo com muitas variáveis. Então, assim, entendeu? É um negócio que é difícil, né? De você, né, operar mesmo. E ainda mais analisar. Então, assim, eu ficaria fora, com certeza, de varejo. Mas esse varejo que o Bruce falou, porque dentro do varejo pode ter, por exemplo, vestuário ali, né? Ou... Eu falo mal de varejo, mas tem muita varejista muito boa no Brasil, né? Tipo, Lojas Renner é um negócio espetacular. Há muito tempo é uma empresa anos, né, muito boa, com crescimento. Dívida equilibrada. Os caras têm uma execução extraordinária. Vivara, acho que é um case também Vivara, interessante, né? Tem as duas no 10X lá. Não tem crise pra Vivara, né, cara? Mercado de alto luxo. Mas qual que é o topo desse mercado? É difícil também de olhar, né? Porque ela tá crescendo muito na Life, né? Que é um segmento mais inferior lá da Vivara. Mas assim, até quando vai conseguir crescer? É um negócio que é difícil um pouco de você mensurar, né? Mas você tem razão, é um negócio excelente. Mas tem vários outros negócios. Grupo Soma é bem tocado, né? É uma empresa boa e tal. Porque o varejo é muito grande, né? Fala varejo, as pessoas lembram de Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas que deu um problema agora. Mas se a gente colocar varejo vai supermercado, drogarias. Tem Pão de Açúcar. Então, assim, coisa muito boa, coisa muito ruim, coisa muito mediana. Açaí virou a queridinha, né, do varejo, desse tipo de negócio, né, os supermercados, exatamente. Tem outros também, né, tem Pão de Açúcar, tem açaí, tem mais o que listado? Carrefour, né, Carrefour. Mas supermercado é muito dependente da logística e, tipo, é um negócio que... Margem baixa, super baixa, é bem difícil, muito difícil. Mercado muito competitivo, né, cara? Mas o negócio que você falou de lixo tóxico que tem na carteira dos clientes é a IPO recente. O grande negócio de IPO recente é quando você vai ler o prospecto do IPO, você vê aquele resultado, assim, maravilhoso, brilhando, tudo de ouro, assim. Fala, empresa maravilhosa. Aí ela abre o capital, o resultado dela faz assim. Não era isso que você me falava, E assim, é raro, mas acontece muito. Exatamente. A Pets tipo pode ser um exemplo de algo que a gente esperava muito. Eu confesso que eu esperava... Eu não compro... Você é pai de pet? Sou. Até por isso. Cara, sabe o que acontece? O cara vê quanto que ele gasta todo mês. Não, exatamente, cara. Com certeza tem alguém ganhando dinheiro. Eu tenho assinatura na Pets pra me entregar na porta de casa, a raçãozinha lá. E aí você compra as ações pra te devolver em dividendos. Exatamente. Cara, mas eu esperava um crescimento legal em Pets, eu não via muita concorrência. Mas eu também não gosto de comprar empresa com menos de 5 anos de história. Justamente pra gente maturar a ideia. Claro. Agora, a Pets é uma, cara, que eu comprei
Não comprei no IPO, comprei um pouquinho depois, mas tomei um prejuízo, sei lá, uns 50%. Teve espaço laser. Que foi O problema do Espaço IPO é laser. que ela saiu cara, né? Mas a Pets é uma boa empresa. Muita gente no IPO falava, não, a Pets é a Raia Drogasil. Lembra que eu falei que a Raia Drogasil é um negócio inacreditável que ninguém copia? Todo mundo falava que a Pets era a Raia Drogasil do setor de dos pet. pets. Ninguém fala isso mais, né? Mas a Pets eu acho que é uma boa empresa. Acho que a competição no setor dela tá um pouco grande demais. Tem que ver como eles vão lidar com essa competição, né? Se eles vão conseguir vencer ou se eles vão conseguir consolidar o mercado, né? As empresas vão se juntando e a competição fica um pouco menor. Mas eu acho que é melhor que o varejo normal, Sim. assim. Mas vamos ver Tá nesse meio. Eu acho que o mercado... a ação de pets sofreu muito por essa ameaça da competição. Aí o mercado foi... O mercado é maníaco-depressivo, né? Tá depressivo, digamos, com pets. Mas eu não diria que é uma empresa horrorosa a longo prazo, não. É Não. uma Quem das... tem pets como eu? Segura ou toca pau? Não, eu não venderia, não. Eu acho que eu manteria, assim. Eu não teria uma posição grande em pets, mas eu acompanharia essa... Eu acho que o mercado acabou de cair, né? Esperaria ver como é que vai ser esse negócio da competição com eles. Pode ser que são 3 grandes agora. O mercado é bem pulverizado e tem só 3 grandes. Então, assim, não faz muito sentido esses 3 grandes ficarem brigando entre si, entendeu? Eles têm que brigar com os pequenos, que têm uma gestão, uma execução muito pior que a deles. Então, vamos ver como vai. Eu acho que o mercado foi um pouco longe demais, mas vamos acompanhar. Mas tem eu um não monte de tenho coisa pets. legal, assim, mas que assim, a gente fala, pô, é bom, é legal, vai continuar crescendo, mas assim, tá num preço que, tipo, você não tem, assim, muito, que você fala, meu, vai continuar, mas eu tava olhando o Track and Field outro dia. Cara, um negócio espetacular, assim, super bem gerido, a empresa não tem dívida, né, empresa de dono. Resultado Cara, redondinho. Uma muito bom. marca espetacular, meu, assim, os caras têm um negócio de loja própria, de loja de franquia, um plano de negócio muito bem definido. Meu, tem outras verticais de negócio que estão indo. Os caras conseguiram montar lá o tal do Omnichannel, né? Que ficou famoso aí nos varejistas aí, que é basicamente o cara compra pela internet e busca na loja, ou ele compra na loja, recebe em casa, aquela história toda. O cara consegue tirar até na própria... ou na loja física da Track and Field, ou até mesmo da franquia. Negócio, meu, muito bem feito. Só que assim, tá no preço, entendeu? Você não vai ganhar... Assim, quanto que deveria valer? Deve valer um pouquinho mais do que tá valendo hoje, 10%, 20%. Você vai comprar um negócio para ganhar 20%? Assim, acho que não, entendeu? Agora, assim, se tivesse, por acaso, caído 50%, por algum motivo, aí a gente, assim, provavelmente a gente estaria olhando, né? Agora, Renato, eu lembro de um papo da última vez que você veio aqui, e nós estávamos sentados ali na poltrona ali esperando, porque a gente grava num estúdio aqui, enfim, a gente aluga aqui. E tinha uma outra galera gravando aqui, não sei se você vai lembrar. Ah, eu lembro. Que era de um site específico para Sim. público masculino, Sim, eu as pessoas lembro. vão entender. E eu lembro que você me falou que é uma empresa que fatura pra caramba, que você chegou a estudar o case. Ah, Cara, você acha que uma empresa dessa acaba vindo pra bolsa? Tem potencial? acho difícil. Mas, assim, acho difícil... Como é que é o nome da empresa? Eu não lembro agora o nome, mas eu olhei esse É case. pornô? É de meninas que... Fatal Model, É isso. isso aí, é um negócio muito louco, tem um fluxo gigantesco. Putz, eu acho que não é o perfil de empresa para bolsa, tá? Até porque eu ter recebido o deck, né, que a gente fala, que tem um deck de apresentação do negócio, era para fazer um investimento onde a empresa ainda está numa fase muito inicial. As empresas que deveriam entrar na bolsa brasileira são empresas que estão num momento de vida, eu já acho que diferente do que um momento assim de testar se aquele negócio tem futuro, sabe? Geralmente as empresas da bolsa têm que ser quase que assim, tipo, eu já tô fazendo isso há 20, 30 anos, né? Meu negócio atingiu uma maturidade, agora eu quero ter mais governança, mais transparência, eu quero internacionalizar, eu quero comprar meu competidor e tal. Acho que são empresas mais com esse perfil do que assim, sabe, um PDF, um PowerPoint, desculpa. Sabe, Mas um pelo PowerPoint. que você viu ali, é muita grana girando, assim. A É, gente não imagina, né, cara? Você vê um site de público adulto. é. Você tem aí esse OnlyFans também, que virou um sucesso. Mas é se você entrar os sites mais acessados, os 20 sites mais acessados do mundo, eu vou chutar que, assim, 10 são pornôs, assim, né? O mundo é pornográfico. duvido não. Vídeos e tal. Mas eu gosto do esquema dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o cara, sei lá, montou um negócio na garagem, tem 2 anos, faz IPO. E faz o IPO, tipo, e ninguém olha e fica lá. E o negócio, você vê, as empresas têm uma cultura de estar na bolsa, assim, há muito tempo, né?
E aí paga uns funcionários com stock options, e aí o cara consegue... Tipo, ele tem uma noção de quanto que vale aquilo com a bolsa. De vez em quando não são as mesmas ações, né, que ele recebe e as ações que negociam na bolsa. Mas eu acho essa cultura legal, assim. É pior pro investidor, né? Porque aí o cara tem, tipo, os Estados Unidos tem 9 mil empresas e tem muita coisa lá que é tipo IRB, que é coisa, sei lá, que é fraude. Tinha muita Sim. empresa chinesa, né? Que fez IPO nos Estados Unidos, ou não fez um IPO, mas negociava nos Estados Unidos. E não existia um negócio na China, né? Tipo assim, era... Como é que fala? Ponzi scheme, era tudo de mentira, né? Não tinha empresa, não tinha lucro, não tinha receita, não tinha nada. Então aí acontece mais disso, né? Aí o investidor precisa ficar mais... É que pro cara que é profissional que nem ele, quanto mais tiver, melhor. Na verdade, tem assim, mais opções. pro cara que... Eu entendo o que o Bruce tá falando e é perfeito. Assim, na verdade, o Bruce gostaria que qualquer tipo de empresa pudesse listar A valendo... padaria da esquina exato. na bolsa. Exato. Porque assim, o que acontece? Você teria milhares de outras opções para você olhar, e quando você tem muito mais opções, você tem muito mais distorção. Né? Principalmente porque dá distorção. Eles têm muito mais informação também, né? Você fala, putz, como é que será que é o financeiro, né? O financial de uma padaria? Aí você, cara, tem uma padaria na bolsa. Você vai lá e olha e fala, entendi. Entendeu? Não, uma vez eu participei de um call com o Bruce, a gente ia falar com alguma empresa, eu agora não lembro qual era a empresa, tá? E aí eu falei, eu participo junto com você e tal, assim. O call com a empresa demorou, assim, tipo, 3 minutos. Ele fez, me responde isso. O cara, me responde isso. O cara tá, me responde agora isso. O cara, não posso. Não, assim, cara, deixa eu te explicar. Você não sabe responder essa pergunta? O cara, não. Então beleza, falou. Eu falei, não, calma, você não vai fazer outras perguntas? Eu falei, não, cara, o cara não sabe responder isso. Então, tipo, acabou o call, assim, eu lembro. Assim, Meu Deus. Fiquei constrangido, quase que eu falei, não, calma. Vocês tocaram no assunto de mercado americano, vocês estão com uma boa expectativa pro mercado americano? Ou vocês acham que essa recessão ainda vai permanecer um tempo lá? A bolsa pode cair mais ainda? Quer dizer, subiu bastante, agora tá começando a dar uma corrigida, né? Subiu bastante, né? Tava todo mundo pessimista com os Estados Unidos, recessão e tal. Hoje em dia ninguém fala em recessão mais. Isso tá engraçado. Mas assim, o mercado subiu bastante e o resultado das empresas não subiu bastante, né? Você tem aí todo mundo achando, não, a inteligência artificial vai mudar as empresas, mas assim... Nvidia deu uma porrada pra cima, né? Nvidia tá vendendo muito microchip. Eu acho que a Nvidia sim vai se beneficiar, mas tipo Google, Apple, Amazon... Microsoft. Todas elas vão ter inteligência artificial. E aí você vai entrar no Google, vai ter, e a Microsoft, o Word da Microsoft vai ter, e o iPhone vai ter, a Siri vai ser uma inteligência artificial. A Siri do iPhone, né? Então, assim, eu não vejo muita vantagem competitiva. Esses caras vão ficar brigando, mas, assim, não vão ter um lucro maior porque eles vão usar a inteligência artificial. Eu acho que a economia em si vai ganhar, tipo a internet, né? A internet é um negócio muito bom, mas agora vender ração de cachorro pela internet se provou um negócio normal, né? Todo mundo tem, entendeu? Não tem barreira de entrada. Então, eu acho que o mercado americano tá caro. Os resultados caíram e as ações subiram. Então, tô de fora. Tô esperando ver se cai. E você, Bressa, você tá esperançoso? É assim, eu não opero a bolsa americana, eu só compro. Entendeu? Assim, eu acho que bolsa americana, assim, o cara que fizer isso durante 20 anos, eu tô me propondo a comprar a bolsa americana durante 20 anos, tá? E assim, eu só ouvi o cara que mais entende disso no mundo, que foi o próprio Warren Buffett. Ele falou assim, cara, o que eu fiz, eu só fiz porque, assim, eu sou maluco, alucinado, por isso eu faço isso desde os 12 anos de idade. A chance estatística de alguém conseguir fazer o que eu fiz é 0. 0. Não vai ter outro Warren Buffett, né? E assim, não é que ele tá falando isso que ele assim, ele é um cara zero presunçoso nem nada, assim. Mas o que ele fala é o seguinte, ele fala assim, cara, é tão fácil ganhar dinheiro na bolsa, assim, é só você comprar a bolsa americana todos os meses, ou todos os trimestres, ou todos os anos e tal, e esperar 30 anos. Exato. Só fazer isso. Então, assim, eu me propus a fazer isso. É o máximo. Eu comecei há 2 anos atrás, eu tinha muito esse viés de ter bolsa brasileira. Que não faz nenhum sentido, né? A gente tá igual aos argentinos. Tipo assim, o argentino não investe na Argentina. Ele sabe que a Argentina é uma bosta a longo prazo. Então ele investe em dólar. E aí você vê os caras que se dão bem na Argentina, os caras estão com o dinheiro deles em dólar. E, tipo, beleza, o país vai pro buraco, eles continuam de boa. Exato. Então, tranquilo, vão fazer melhores negócios até, né? E a gente brasileiro ainda comprando só Brasil, né? Você fala, cara, mas, entendeu? Tipo, aprenda com o argentino. Tipo, o Brasil não sai do lugar, tá no lamaçal, compra a bolsa americana, né? Compra ativos em dólar. Eu acho que é uma proteção também, né, Bruce? Com certeza. Então, assim, o que eu faço, tá? Eu compro o S&P,
Eu comprei quando todo mundo tava falando que tava caro, depois comprei quando todo mundo tava falando que tava caro, depois comprei quando todo mundo tava falando que tá caro, e continua, tá caro. E Cada vez mais caro. Cada vez mais caro, tá? Porque é de qualidade, você não vai comprar uma coisa muito boa, muito barata. Assim, é difícil, só em momentos muito de crises pontuais. Então eu me propus a ficar rico comprando bolsa americana para os próximos 20 anos, e aí você faz dollar cost averaging, então você vai comprando todo momento que você tiver algum dinheiro sobrando, você vai lá e compra. Além disso, eu me arrisco a comprar minhas açõezinhas que eu gosto. Então, a gente tem um analista lá de ações global, eu leio tudo que ele fala. Às vezes eu compro aquela que mais porrou. Semana passada ele recomendou, sei lá, um mês atrás ele recomendou uma que em 2 semanas subiu 80%. Eu achei que não era uma boa ideia, ela subiu e eu não comprei. Então eu compro lá, eu tenho Google, eu tenho Apple, eu tenho Berkshire, que é do Buffett, quase que como uma retribuição a tudo que ele fez pela gente. Eu tenho também. Eu tenho Mercado Livre, eu tenho Netflix, foi a ação que eu mais ganhei dinheiro na história lá fora. Você não tem meta? Não tenho meta. Tem o Li Auto, que é uma empresa de automóveis que o César recomendou. Tem o Prim, que é uma empresa... elétrico, né? E são essas ações que eu tenho hoje lá, né? Então, é isso. E aí eu compro bonds também, que eu gosto. Então, tem os bonds lá que pagam 7% ao ano. Em dólares, Em né? dólar, que eu acho que é excelente. E é isso. Então, meu dinheiro lá fora é assim... Eu quero ficar rico em dólar, ou não em real. Pode ser daqui a pouco em outra moeda, mas... Porque em real você não fica rico, né? Porque a hora que você acha que você tá ganhando dinheiro, o real cai, você fala, ai não, aí você vai viajar, você fala, tô pobre de novo, né? Não, eu vai tava na passar Europa pobre agora, ainda, meu né? Deus, cara. Vai passar 40 dias na Eu fui Europa. pra você Disney, vai- me deu uma água, $3. Pô, Você fala, café cara, da manhã, 15 reais 18 uma água. euros, cara. Eu e minha esposa são 36, cara, porra. É pesado. Mas você tinha perguntado para investidor iniciante, assim, pro cara iniciante não quer estresse, fala, cara, compra a bolsa americana, você compra aqui, VVB11 é uma ETF que replica o S&P lá fora e carrega isso, cara, você tá bem, você vai ganhar uns 12% ao ano, mais ou menos em dólar a longo prazo, carrega isso, você tá super bem. Tá protegido. É. Pessoal, nós chegamos aqui agora no nosso quadro Ping Pong, vocês já conhecem. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês, claro que vocês podem divergir de opinião. O Bruce escolhe uma empresa, enfim. Se o Breia quiser divergir, não tem problema. Eu gostaria que vocês dois respondessem. E antes de começar o ping-pong, já aproveita, deixa o botãozinho de curtida apertado aí. Novamente reforçando que a Carolzinha não está presente por uma questão de saúde, tá certo? Ela se ausentou hoje, mas conto contigo para apertar o botãozinho de curtir. Se a gente conseguiu entregar algum conteúdo que fez sentido para você, já vale a pena aí essa força para nós. Manda um joinha pra Carol melhorar, Vamos né? lá, um Melhorar joinha pra rápido. Carol aí, todo mundo ajudando, que na próxima ela vai estar aqui com a gente. Vamos lá, ping-pong, Breia e Bruce. Aí vocês escolhem quem vai respondendo primeiro. Banco do Brasil ou Bradesco? Banco do Brasil. Nossa, que dureza, hein? Banco do Brasil também. Banco Itaú ou Banco Bradesco? E tal. Aí tá fácil. Itaúzão. Banco Inter ou Nubank? Banco Inter. Assim, pelo preço hoje, Inter. O Nubank é melhor, mas o Inter é muito barato. O Nubank é maior, mas o Nubank tá valendo 133 bi, um negócio assim, o Banco Inter vale 9. Tá muito Então, baixo, assim, né? se você acha que os bancos digitais vão dar certo, enche a mão de Banco Inter, que já ele alcança o Nubank. IRB ou Taurus? Taurus. Taurus, tá fácil também. Petrobras ou Prio? Tá fácil, Prio. PetroRio. Pô, eu quero discordar de uma do Bruce, pelo menos. Clabin ou Suzano? Aí vamos discordar nessa, Acho que é Suzano. Clabin. Suzano. Aí, deu certo. Sanepar ou Sabesp? Acho que Sabesp. Né? Provavelmente vai ser Sabesp, privatizado. vai ser privatizado, Tem que ver, empresa eu boa. não acompanho faz um tempo, Não, mas... Sabesp. Tá bem Tarcísio, acho encaminhado. que vai, Tarcisão tá Deve afim de tá no privatizar. preço já, mas Sabesp vai. Acho que não tá no preço. São Paulo. Vale e Petrobras? Acho que Petro. Putz. Assim, Petro é muito barato. Quer dizer, eu sempre gostei muito de Vale. Aqui, realmente, hoje eu acho que... Cara, é difícil. Não, eu vou de Vale, vai. Vou de Vale. Acho que é barato demais. Vale depende de China. Eu acho que a Petro é um risco que você não consegue imaginar, mas eu iria mais do risco político aqui do que imaginar o que vai acontecer na China, que eu não tenho a menor ideia. Faz sentido, mas eu prefiro Vale. Eu não gosto de... Breia e Bruce, quero agradecer vocês e Achei que também... você ia perguntar Breia ou Bruce. Pô, Breia e Bruce parece Eu tipo vou uma falar- dupla sertaneja, Não, né, eu vou cara? falar Breia. voltar. Você ia perguntar Breia ou Bruce? Eu ia falar Breia. Ele vai falar Bruce, Breia, Essa luta Bruce. na bolsa, montar uma banda sertaneja e ganhar dinheiro. Gente, quero agradecer vocês também, que vocês deixem um recado final aqui para os nossos telespectadores e aonde encontrar vocês, onde a gente consegue encontrar os relatórios da Nord,
Agora é hora de vocês darem um show aí explicando o resumo de É só se vocês. cadastrar no nosso site, que é nordinvestimentos.com.br. Lá você se cadastra, recebe as newsletters gratuitamente. Tem os nossos relatórios também podem ser pagos. Tem relatório a partir de R$10 por ano também. Eu tô no Instagram, Renato Breia. Tô no Twitter, que é a Cracolândia das redes sociais, r.breia. E o Bruce, enfim. E a gente também tá no YouTube, nosso canal no YouTube aí também. Acho que a gente montou a Nord basicamente porque a gente assume que sabe investir, né? A gente ganha dinheiro a longo prazo. A gente falou, cara, vamos espalhar esse conhecimento, né? Que vem, obviamente, do Warren Buffett também, né? E também vários outros grandes investidores de longo prazo. Aí na Nord a gente tem várias formas diferentes de investir. Se você quiser participar mais ou participar menos, a gente tem todos os pequenos dessa diferenciação. Pra me achar é só Bruce Barbosa, é fácil, né? Ter um nome diferente é fácil, porque aí você consegue googar e achar fácil. Exato. Twitter também, né? Tô lá na Cracolândia, no Instagram, LinkedIn. E é isso aí. Valeu, Renato Breia e Bruce. Sigam eles nas redes sociais. A gente vai deixar os contatos aqui dos meninos aqui também no link da descrição, tá certo? E quero agradecer você, tá certo? Mais uma vez aqui com a gente. Espero que você esteja investindo para sua liberdade financeira. Vou fazer uma despedida em homenagem à Carolzinha que não pôde estar aqui presente. Voa Brasil, um grande abraço para vocês e até a próxima.